Amigos do Portal JC 24 horas, boa tarde. Nós estamos aqui, olha só, tá aí com o Decinho, tá ajeitando a sua câmera. Deixa eu só tirar o Decinho a princípio. Nós estamos com o diretor do Instituto Amostragem, o senhor Batista Teles, que nos atendeu prontamente em relação a um... Peraí, cadê o senhor Batista aqui? Senhor Batista, boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos nós aí. A sua câmera, pronto, aí. Bom, pessoal, é o seguinte, o senhor Batista Teles, ele é o presidente do Instituto Amostragem, responsável por uma pesquisa, um trabalho em conjunto, que visa fazer uma avaliação do número de pessoas com coronavírus em todo o estado do Piauí. Na cidade de Floriano, no início teve um certo problema, as pessoas sem querer aceitar, sem querer confiar, cabreiras coitadas e com razão. Fizemos uma matéria bem esclarecedora, as pessoas começaram a aceitar, mas surgiram alguns problemas. Por exemplo, pessoas que deram resultado e depois foram para outro teste e deu um resultado diferente. Que dizer dessa situação, senhor Batista Teles? Boa tarde. Boa tarde. Bom, todo teste, ele não é infalível. Ele tem duas propriedades que chama sensibilidade, que é a probabilidade do teste dar positivo quando a pessoa está doente, e a especificidade, que é a probabilidade do teste dar negativo no caso da pessoa não ter a doença. Certo. No caso dos testes rápidos do novo coronavírus, isso não é diferente. Pode ser que o teste dê positivo, a pessoa não tenha o vírus, não tenha a carga viral, Certo. e também o contrário. Ele pode dar negativo e a pessoa ter. Certo. Os testes que as pessoas têm feito depois que a gente faz, também são falíveis. Eles também têm a sua especificidade, têm a sua sensibilidade. Então, o que pode acontecer, e tem acontecido, não só no Piauí, mas todos os outros estados brasileiros, a prefeitura aqui de Teresina também tem feito, que pode acontecer casos que dê positivo, vai para outro teste, não dá. Pode ser o contrário também, lá no laboratório pode dar negativo, o nosso teste dá positivo. O teste que está sendo feito, o IgG e o IgM, o IgG, quando dá positivo, é que a pessoa tem a carga viral, mas ela não está mais transmitindo, já está muito tempo com o vírus. Agora, quando dá o IgM positivo, é que a pessoa está, de certa forma, infectada com o vírus há um tempo mais recente, então ela tem potencial de ser transferido. Mesmo quando o teste dá positivo, não quer dizer que a pessoa está doente. Nem todo mundo que pega o vírus fica doente, ela pode estar assintomática. Então, esse teste é um teste amplamente aceito, ele é aprovado pela Anvisa, portanto, é um teste que merece confiança. Tem esse problema? Tem. Mas, na grande maioria das vezes, ele detecta a carga viral nas pessoas. Senhor João Batista, indo direto para a realidade, vamos supor que a pessoa está em casa, chega alguém, faz o teste e diz, você deu positivo. Com certeza o nível dessa pessoa vai a zero, né? Porque é um problema novo, assustador, extremamente letal e que até o nome está assustando. Como a equipe está em termos de preparo para dar uma notícia dessa? Olha, isso foi uma preocupação desde o início da pesquisa, porque esses profissionais de saúde, os enfermeiros, bioquímicos, biomédicos, a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí os indicaram a partir do próprio município. Então, teve uma comunicação para esse pessoal, para eles terem um comportamento, uma atitude diante dessas situações, para tranquilizar as pessoas, explicar isso que eu disse, que as pessoas podem dar positivo, mas não necessariamente que ela vá adoecer, e principalmente as atitudes que elas devem fazer.
ao tomar até o momento de que a vigilância epidemiológica do município chegue lá e faça as orientações. Ela fica isolada, ela procura não ter contato com as pessoas até as autoridades sanitárias. Porque, de fato, você tem razão. É uma situação emocional muito, muito grave. A gente está vivendo um momento muito sério no mundo, no Brasil e no Piauí. E aí as pessoas, esses profissionais, deveriam obedecer esse protocolo que eles foram orientados, de orientar as pessoas sobre o comportamento delas, tranquilizá-las diante de uma situação quando o teste dá positivo. Olha, a nossa amiga Célia, de Alagoas, ela é profissional de saúde, né? E ela está dizendo o seguinte, lembrando que os testes só poderiam ser feitos se a pessoa tiver 2 ou mais sintomas. Realmente preconiza esse princípio de ter ou não sintomas antes de fazer o teste? Ou qualquer pessoa pode ser submetida? Qualquer pessoa. Essa que ela falou, ela tem razão, mas é aquelas pessoas que apresentam, que já vão procurar o sistema de saúde. Qualquer pessoa, a pessoa, ao entrar no sistema de saúde, eles só podem fazer o teste quando elas apresentam já uma série de sintomas. Como nós estamos fazendo uma pesquisa, um inquérito epidemiológico, a população toda, desde a criança até o idoso, pode participar. Inclusive, quando a gente aplica o questionário, porque a pesquisa consiste na aplicação de um questionário e na aplicação do teste. Nas perguntas do questionário, tem perguntas que a gente faz à pessoa se ela tem alguma comorbidade, tipo diabético, pressão alta, e também se ela tem nos últimos tempos, tem sentido alguns tipos de sintomas, que são sintomas associados ao novo coronavírus. Na pesquisa, portanto, não tem esse critério de participação da pesquisa que a pessoa apresente, no mínimo, 2 sintomas. Eu acho que esse critério é mais para o sistema de saúde. O engenheiro Anderson Fábio, Anderson, você está nos ouvindo? Estou ouvindo. Senhor João Batista, o Anderson, ele é engenheiro. Da semana passada, no sábado, mais precisamente, aconteceu com os pais dele, né? Inclusive a gente fez uma matéria. Eu sei, você me narrou. Isso. Nesse final de semana aconteceu também com quer dizer, chegou ao nosso conhecimento 2 também casos com idosos. Essas revelações em plena manhã de sábado, quando a pessoa só pode fazer o reteste na segunda-feira, não dá um prazo muito grande de angústia para que a dúvida seja retirada? Não seria melhor que esses testes só fossem feitos num tempo hábil para que a pessoa pudesse fazer um reteste? E outra, por que o próprio Instituto, através do convênio com o Estado, não já patrocina o reteste para não deixar nenhuma dúvida naquela família? Olha, no planejamento da pesquisa, tem que ter um espaço de uma pesquisa para outra de 7 dias. De 7 a 14 dias é o prazo em que o vírus se manifesta. Então, independente de ser dia da semana ou fim de semana, a gente tem que obedecer a esse critério. Quando há casos positivos na casa, a gente faz os testes em outras pessoas moradoras do caso, que foi até o caso aí do Anderson. Na casa dele, deu positivo de uma pessoa, não sei se foi a irmã, os próprios pais, e foi repetido nos demais. O surpreendente no caso do Anderson é que os 3 deram negativos, que é uma probabilidade baixíssima de 3 testes dar positivo e os 3 testes no laboratório dar negativo. Se fosse um caso, né? Eu falei aqui com a Esté, que fez aquele esclarecimento, que é doutora, é biomédica, e ela disse, olha, é um caso assim muito raro, a probabilidade é baixíssima disso acontecer. Assim como esse teste pode dar um falso positivo, o do laboratório também pode dar. Qual é a recomendação, então, numa situação dessa?
Uma situação dessa seria fazer um novo tipo de teste, um teste mais preciso, que seria um teste mais que não talvez não esteja nem disposto nos nossos laboratórios, para tirar a dúvida dos dois, né? Então, outra questão que você falou é do reteste. Essa pesquisa, como eu já falei em outras situações, ela foi concebida na Universidade Federal de Pelotas. E de lá, o Ministério da Saúde do governo federal comprou essa ideia e fez, aliás, essa agora, nesses próximos dias, está entrando a segunda fase da pesquisa Ibope. E nenhuma delas contempla essa hipótese de dar positivo, fazer um reteste para comprovar. O que pode estar falhando é a rapidez com que a vigilância epidemiológica chegue na casa das pessoas para orientá-las como deve ser feito, se ela vai voltar numa unidade de saúde, conforme os sintomas que ela está sentindo, se ela tiver assintomática, a recomendação é que ela vai ficar de quarentena, demorar uns 7, 8 dias para ter contato com outras pessoas. O que pode estar acontecendo porque na hora que acontece, e há uma detectação de casos positivos, o pesquisador avisa imediatamente a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Saúde avisar a vigilância epidemiológica do município. Então, pode estar tendo, nesse intervalo aí, um intervalo longo que estressa mais ainda as pessoas, conforme você falou. A gente detecta um caso sábado, tem que esperar lá na segunda-feira. Isso para as pessoas que têm condições de fazer um reteste. E as pessoas que não têm condição? Essa outra a vigilância epidemiológica é que deveria, porque a Secretaria de Saúde comunica às secretarias municipais de saúde da realização do teste de tal dia a tal dia, está realizando a pesquisa no município, para tranquilizar as pessoas que, na eventualidade de casos positivos. Bom, a Célia, novamente, de Alagoas, ela diz o seguinte: gostaria de saber por que fazer um teste de pacientes não estando com sintomas, se não seria melhor usar esses testes com os que já estão sentindo alguma coisa. Célia, o objetivo da pesquisa é exatamente esse. Por quê? O que acontece no Brasil como um todo? É a subnotificação. Tem milhares de pessoas que estão infectadas e não sabem. E a pesquisa foi exatamente concebida para fazer testes nas pessoas, através de uma amostragem, para a gente estimar que a última pesquisa que a gente deu detectou que 2% dos piauienses estariam infectados. Isso dá 66 mil pessoas. Enquanto que na notificação tinha pouco menos de 2.800 pessoas para aquele dia. Então, para cada uma pessoa notificada, tinha 23 não notificadas. Então, por isso que há um esforço imenso do governo estadual, agora foi do governo federal, de algumas prefeituras, para fazer esse tipo de pesquisa, para saber a taxa de infecção. Agora, com esses dois tipos de teste, o IgG e o IgM, conforme eu falei, para saber quantas pessoas estão saindo dessa área, dessa zona de infectante que está passando o vírus para frente, e aquelas que estão infectadas há muito tempo e que já não tem mais possibilidade de infectar, para que as autoridades sanitárias tomem uma atitude. Não seria o ideal que esse pessoal da pesquisa já andasse acompanhado do pessoal da vigilância,
para que não tivesse esse espaço de tempo e essa angústia. Outra coisa também, como fica na mente de quem, no caso da família do Decim, fez o teste em 3, deu positivo, os mesmos 3 negativo, em quem eles devem acreditar nesse momento, que procedimento deve tomar? Olha, é uma pergunta difícil de realizar, de dizer assim, em quem ele deve acreditar. É claro que ele vai acreditar, o consciente dele, ele vai acreditar no laboratório. Por quê? Porque foi a última que ele realizou. Que a gente tende a acreditar mais numa instituição de saúde, que a gente vai no hospital, vai no laboratório, e conscientemente a gente tende a acreditar mais naquilo. Mas o que eu quero dizer para o Anderson e para as outras pessoas é que esse teste é um teste validado pela Anvisa, é um teste que está sendo usado no Brasil inteiro, não só nas pesquisas, mas também no sistema de saúde, e que este caso dele foi um caso, assim, inédito, de 3 pessoas, todas as 3 estarem positivo e as 3 serem negativo no laboratório. A manipulação desses testes em laboratório, ele tem muito mais riscos na hora de extrair o sangue, na hora de manipular pipetas, muito mais variáveis envolvendo aí, que pode até contribuir muito mais do teste rápido em dar um falso positivo do que o nosso próprio teste. Agora, a questão que está por trás da sua pergunta é assim, bom, nessa taxa de infecção que a gente vai estimar, como é que fica esses casos que o teste não confirmou, o teste outro? Isso. Muito bem. Toda pesquisa, ela tem a sua margem de erro. Essa nossa, ela tem uma margem de erro para mais ou para menos de 2%. Além disso, existem ferramentas na estatística que a gente pode fazer uma estimativa dessa taxa considerando essa propriedade chamada sensibilidade do teste. Então, a gente pode dizer assim, ó... Estou ouvindo, pode falar. A sensibilidade do teste é de 96%, ou seja, a probabilidade do teste dar positivo na condição da pessoa ter a doença é de 96%. Então, a gente tem que fazer essas estimativas considerando esta propriedade chamada sensibilidade ou especificidade do teste. O Matheus Carvalho perguntando aqui, qual a diferença de um teste da rede privada para a rede pública, já que os testes estão dando positivo no instituto e negativo no particular? Não há diferença. Há os tipos de teste, que é o lá do laboratório, eu acho que eu não sei como foi lá. Oi. Pode falar, pode seguir. Falou? O teste do laboratório, SWAP, ele tira alguma amostra da mucosa da pessoa e faz o teste. Não sei se é um teste sorológico que tira o sangue. O fato é que a diferença do público para o privado é os tipos, a maneira do tipo de teste. Lá, eu não sei se pode ser classificado um teste rápido. O nosso é o chamado teste rápido. É um kit que a pessoa faz uma punção no dedo, tira uma gotinha de sangue, põe lá no teste, bota um reagente, espera 15 minutos e aí o teste diz se é positivo ou negativo. Mas não é para ter essa diferença de sensibilidade ou especificidade do teste que é feito nos laboratórios com os testes feitos na pesquisa. É tanto que a gente o mercado já começa a oferecer vários laboratórios testes rápidos para a população, só que é caro. Então, não há essa preocupação ou essa diferença de dizer, olha, o teste que está sendo feito na rede pública é menos confiável do que os laboratórios oferecem.
Só um instante aqui. Ei, Anderson, você está me ouvindo? Tô muito baixo. E aí? Oi, Não, por não. deixa eu te falar aqui. Vou repassar sua pergunta aqui pelo WhatsApp e pedir para meu amigo sair bem da sala. Certo? Porque, da sala de reunião, porque a sua voz está saindo aqui de vez em quando. Entendeu? Anderson. Bom, vamos seguir aqui. Olha, o Anderson, aliás, o Matheus Carvalho, com outro questionamento aqui, é o seguinte. Tivemos outro caso hoje, então não é mais inédito, já é algo rotineiro. Em relação aos municípios do Piauí, senhor Batista, como é que está esse tipo de problema? Está acontecendo em outras cidades ou Floriano está sendo a única? Olha, eu até comentei isso com você. Floriano tem sido praticamente o único essa situação de dar positivo, vai lá no laboratório e dá negativo. Não temos esse tipo de observação, não. Tem acontecido, essa coisa que você falou, do emocional das pessoas, que ela dá positivo, elas ficam muito abaladas, né? E o sistema de saúde tem chegado atrasado para tomar uma atitude frente a essa situação. Agora eu não tenho o Matheus aconteceu hoje de novo. É o que ele está dizendo aqui, né? Entendeu? Eu soube hoje pela manhã, quando eu fui procurado, inclusive a pessoa mandou uma mensagem, ela disse que foi no sábado pela manhã, certo? Esse de hoje eu estou sabendo agora pelo Matheus, eu não estava sabendo, tanto que a gente está lendo aqui agora. Bom, mas de qualquer maneira é o seguinte, o sábado passado, o sábado pela manhã, ou hoje, o que ainda vai acontecer, fica a preocupação no seguinte sentido. Passe bem que por favor. O telefone aqui. Fica a preocupação no seguinte sentido, em relação aos números. Porque quando publicados os números, já existem comentários de pessoas que não acreditam, que acham que existe um exagero, existe especulação de dizer se tem corona, tem dinheiro público, enfim. Esses números, no final das contas, na hora de passar a régua, se foi somado como positivo, de acordo com o Instituto de Pesquisa, e depois foi dado como negativo, ele permanece como positivo? Permanece. Permanece, né? E agora, na conta final, vai ter aquela consideração que eu lhe falei, de considerar a sensibilidade e a especificidade do teste. Porque assim como deu falso positivo, dá também falsos negativo. O teste pode percorrer casa que diz que está negativo e a pessoa tem positivo. Isso também pode acontecer. Então, eu acredito, já que são quase 4 mil testes, e desses testes eu vou encontrar o quê? 80, 85 casos positivos, não compromete a taxa geral de estimação. Bom, pelo que a gente está ouvindo, eu não sei se eu estou entendendo mal, mas leva a crer que, independente do resultado, o ideal é que a pessoa procure outra instituição. Se existe a possibilidade de falso negativo ou falso positivo, terminou o exame, terminou. Independente, se disser, tá tudo beleza com você, tá. Mas não vou confiar, não. Pode ser falso negativo. Ou então, você está com Covid. Mas não vou confiar, não, porque pode ser falso positivo. É mais ou menos isso? Bom, como eu falei, não só esse teste, qualquer teste que você faz, ele é falível. Mas eu acho que, pelo menos as notícias que eu tenho de outras pesquisas, que não está essa preocupação da população de deu negativo, eu vou lá para saber se eu não tenho a doença. Ou deu positivo, eu vou lá, eu vou fazer um teste para saber se eu estou realmente com a doença. Conforme eu lhe falei, se dá positivo, não quer dizer que a pessoa está doente. Isso. Senão ela já estava com sintoma, tossindo muito, com falta de ar, uma série de sintomas que o que o teste faz é que a pessoa, ao positivo, ela está com o vírus, não que ela esteja doente. O teste é um teste sorológico para ver o status
o status sorológico do novo coronavírus. Sim, não mas é o a caso. preocupação aí, senhor João, deixa eu dizer o seguinte. A pessoa tá, mas não tem sintomas. Bom, para ele tudo bem, mas para os dele, principalmente se tiver alguém com comorbidade, aí tudo mal, né? Pois é, por isso que existe todo esse aparato que o governo está fazendo de distanciamento social, de usar máscara. Não é só em Floriano, não é só no Piauí, é o mundo todo que está tomando essas atitudes para que a população não seja infectada. Então, o teste deu positivo, o teste não vale nada, eu não vou fazer nada, não, eu vou ter o cuidado de fazer um distanciamento social, eu não vou ter contato com as pessoas que fazem parte do grupo de risco, se for o caso. Porque é isso que o que as autoridades sanitárias estão recomendando. Não é desacreditar dos testes. Aconteceu a proposta em Floriano também, que nas primeiras pesquisas, que deu positivo, e aí a pessoa veio recomendar para ele ficar em distanciamento social, ele falou que era bobagem. E aquilo ele não estava sentindo nada, então ele ia continuar na sua rotina. Não é uma atitude recomendável. A pessoa tem que tomar todas as precauções, fazer distanciamento social, porque nós estamos vivendo uma situação muito grave no mundo todo. A gente nunca imaginou de viver isto para vivenciar uma situação dessa no mundo todo. Tem pessoas que não acreditam, que eu não sei por que não acreditam. Que isso é coisa de político, isso é coisa de... Os políticos estão querendo fazer corrupção com isso. Não tem nada disso. Isso é falta de informação. As pessoas têm que ter um espírito de precaução sobre isso. É um problema seríssimo que nós estamos passando. Então, senhor João, muito obrigado pelos esclarecimentos. Vamos pedir a Deus que a gente não precise mais de outra entrevista com esse tema, né? Que as próximas sejam bem melhores. Pois eu estou aqui, qualquer coisa, estamos aqui para esclarecer. É um prazer imenso e obrigado aí. Ter a oportunidade de falar com o público de Floriano. Maravilha, muito obrigado. Boa sorte, estamos à disposição também. Nós conversamos aqui com o senhor João Batista Teles, do Instituto Amostragem, responsável pelas pesquisas que estão sendo feitas aqui na cidade de Floriano e em todo o estado do Piauí. Encerrando por aqui, muito obrigado a cada um de vocês. Portal JC, 24 horas com você. Essa por falar, vai que está analfabeto tecnológico. Analfabeto tecnológico.